todos, eu me chamo Rodrigo Gabardo, sou engenheiro de pré-vendas, atuo na Navita, estou no mercado há 9 anos, minha especialidade é Telecom Expense Management, e eu vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre Home Internacional, um tema bastante complexo que gera muito problema nas empresas. Então, a agenda aí do nosso webinar vai ser a seguinte. A gente vai falar de o que é o Home Internacional, quais os impactos do Home Internacional nos custos da organização, como se organizar e planejar para que você não tenha um impacto direto que o Home Internacional não seja um ofensor no seu custo, e qual a visibilidade e a garantia do Navita T-Mobile, que é um aplicativo específico da Navita que ajuda muito nesse tema do Home Internacional. Então, o que é o Home Internacional hoje? Hoje o Home Internacional, ele tem, basicamente muita gente fala, é somente viajar e usar o celular. Não é bem isso, ele tem um custo operacional muito elevado, porque você pode entrar em um país onde tem a sua operadora de destino, tem alguns custos de transição de antena, alguns custos de operação nisso, e por mais que seja a mesma empresa, elas estão em países diferentes, utilizando impostos diferentes, e isso vai realmente gerar impacto nesse custo. Então, o Home Internacional é a capacidade de obter a conectividade fora da localidade geográfica de registro. Então, você pode ter esse custo tanto da sua própria operadora que atua em outros países, como ser tarifado pela sua própria operadora e pela operadora do país de destino que você está indo. Então, esse é o principal ponto do roaming, por isso que ele gera aí todo esse desgaste de custo. Tá? Então, qual é o impacto que ele pode gerar nos custos, né? Então, o primeiro deles, a ausência de planos pré-contratados e tarifas negociadas. É bastante gritante a diferença. Hoje, se você negociar um plano de internet, por exemplo, um roaming de dados, para você ir para a Argentina, você vai negociar, vai pagar R$30 em um plano de 10 mega. Se você não negociar, cada mega vai custar R$30. Então, se você não se planejar para a viagem, a primeira coisa que você vai fazer é não ter uma tarifa negociada, e se vier uma tarifa exorbitante, você não vai ter nada pautado para poder contestar. Tá? Além disso, pagamento de tarifas não negociadas para terceiros. As operadoras internacionais, elas têm acordos comerciais com as operadoras nacionais. Um minuto, o Cláudio passou para mim aqui que não está escutando. O Cláudio já está ok? Você continua sem me escutar? Cláudio? Bom, eu mandei uma mensagem para ele, vamos seguir aqui. Então, o pagamento dessas tarifas não negociadas para a sua operadora já é um problema. Então, imagina você pagar uma tarifa exorbitante não negociada para a sua operadora e pagar também uma tarifa não negociada para uma operadora terceira, uma operadora que está fora do seu contrato, né? Minuto, Cláudio continua sem ouvir e o áudio está picotando. Tem algumas pessoas que ouvem bem. Cláudio continua sem ouvir. Bom, ótimo, a Rosana está ouvindo, tem umas pessoas ouvindo bem, eu vou... Perfeito, então, resolveu aqui um probleminha técnico, vamos continuar aqui. E além das tarifas, o hábito de consumo do usuário é um risco.
Tem aqui algumas telas, são telas que as pessoas usam, são telas de telefone, as pessoas usam essa configuração default. Essa configuração ela fica setada no dispositivo e as pessoas esquecem de tirar isso. Então são aplicativos de comunicação, e-mail, tudo que é relacionado a dados. Hoje tem Facebook, Twitter, LinkedIn, tudo isso como aplicativo no seu device. E você muitas vezes esquece de desligar o push, todos esses notification centers. Isso pode gerar realmente um problema muito sério, porque se você não contratou dados, mas você não desligou, se você não bloqueou esses dados, ele vai contabilizar lá fora. A gente tem muitos casos de empresas que isso aconteceu e vieram faturas exorbitantes. Já chegou a um absurdo de R$150 mil em uma fatura de dados de home internacional, porque a pessoa não desligou o Notification Center, recebia muito e-mail, enfim. Então, além do planejamento, tem que ter a orientação, a evangelização do nosso usuário. Como fazer uma organização e um planejamento justamente para que a gente consiga evitar esse tipo de custo, esse tipo de gasto excessivo e desnecessário. Então, o primeiro ponto é programar a viagem, ter uma ideia do que se vai fazer, negociar com a sua operadora os valores das suas tarifas, os limites de consumo que você vai ter. Você não precisa de um consumo, de um limite de consumo de 1000 minutos para fazer uma viagem de uma semana. Então, tudo isso tem que ser verificado, sua programação de viagem tem que ser negociada para que você tenha o acesso e gaste somente o necessário para isso, né? A comparação de prestadores de serviço é muito importante. Nem todos têm condições de fazer isso, mas hoje, se você tiver uma tarifa de roaming, você comparando com tarifas de operadoras locais das localidades onde você está viajando, você consegue tarifas muito melhores nessas operadoras locais. E isso é realmente muito importante, você fazer esse planejamento, porque se você tiver um chip local, eu tenho aqui alguns dados, inclusive uma comparação bastante simples. Se você estiver nos Estados Unidos e fizer uma ligação para o Brasil com uma operadora nacional, em média vai ficar em R$ 6,48 o minuto falado. A mesma ligação feita por uma operadora local, por exemplo a AT&T, vai ficar o equivalente a mais ou menos R$ 4,38. Então é uma redução significativa. A gente está falando aí da redução de 1/3 dessa tarifa, e dependendo do tamanho da sua viagem, vale a pena apostar na alteração de operadora, né? O aluguel de equipamentos para garantia de acesso. Uma coisa muito importante que muita gente desconhece é que a telefonia ela trabalha com ondas de radiofrequência. E nem todas as localidades trabalham com a mesma banda. Um exemplo disso, o iPhone 5 está bastante noticiado. Ele vai sair em mais de 5 versões, porque hoje a vendida nos Estados Unidos ela está adaptada para o 4G dos Estados Unidos, que funciona em 2 bandas, na banda de 700 MHz e na banda de 2.1 GHz. O Brasil está programado para em 2013 iniciar o 4G com a banda de 2.5 GHz. Então, se um executivo vem com um iPhone 5 dos Estados Unidos para o Brasil, hoje ele não conseguiria utilizar essa rede 4G. Então, verificar se o seu equipamento atende, qual é a disponibilidade de rede da localidade onde você vai, e caso você não tenha um equipamento compatível, fazer um aluguel de equipamento. As operadoras fazem isso, é muito comum. Tá? E a utilização de um aplicativo que monitore e gere alertas e permita o controle preventivo, que além dele monitorar a sua localidade, ele vai monitorar o seu consumo. Então ele vai dizer para você o quanto você gastou de voz, de dados, de SMS, também para que você não exceda aquele pacote
negociado que você fez com a operadora que a gente falou aí no começo das soluções. Tudo isso é um conjunto de soluções que vai evitar justamente tarifas como essas. Se vocês analisarem a segunda fatura que eu coloquei aqui, no exterior, ligações realizadas e recebidas foram 8 mil minutos falados com uma cobrança de 50 mil reais. A gente está falando aí de uma tarifa, em média, maior que 5 reais o minuto. Então, em um mês, isso é um ofensor de gasto muito severo para uma empresa. Então, realmente, são os maiores ofensores hoje, e muitas vezes por falta de planejamento, por falta de conhecimento, falta de programação dessas viagens, e tudo isso pode ser evitado. Eu trouxe aqui algumas telas do Navita T-Mobile, é uma aplicação da Navita. Ela auxilia muito nesse tema do home internacional. Ela é instalada diretamente no device e faz uma conexão direta com o nosso servidor. Então, ele vai mostrar para você aqui o seu consumo de dados, voz e SMS, tanto nacional quanto internacional. Você tem a possibilidade de setar os seus limites de consumo na ferramenta, e tanto você quanto o seu gestor vão, além de receber alertas sobre metas de consumo, vocês vão ter a visibilidade em tempo real sobre o seu consumo. Então, você contratou um pacote de 10 MB, está viajando, viu que chegou em 9 MB, dá um toque para o seu gerente, para o seu administrador de telecom, pedir um outro pacote, para que isso não onere mais ainda a sua empresa, o seu centro de custo, a sua viagem, enfim, para que não seja mais um peso no orçamento. Então, o Navita T-Mobile ele tem tudo isso. E tem também a possibilidade de evitar o erro humano. Quando a gente fala de organização, de planejamento, são processos e tudo isso depende de pessoas. Humanos podem falhar, ninguém é perfeito. E nesse ponto o Navita T-Mobile ajuda muito. Quando você tem o Navita T-Mobile instalado no seu device e você pisa fora do país, primeira antena que verificar o registro do seu dispositivo, ela vai automaticamente enviar um alerta para o seu gestor e para o nosso Service Desk. Imediatamente o nosso Service Desk já tem um plano de ação para fazer a contratação de um pacote, para que mesmo que você não tenha planejado, você tenha um pacote contratado para minimizar o impacto desse problema, dessa falta de planejamento, desse imprevisto que você teve. Então, o processo funciona basicamente assim. O Navita detecta o home internacional, ele vai gerar alertas para ação, e o nosso Service Desk vai contratar o plano pré-determinado pela sua empresa, vai entrar, vai verificar qual é o processo de contratação, o que nós temos que analisar, e a partir daí vai contratar esse plano. Então, toda essa junção de fatores, home internacional, tudo isso é importante, e é muito importante olhar para isso para que você não tenha surpresa no final do mês, como aquelas faturas que a gente mostrou. Eu agradeço aí a atenção de vocês, a disponibilidade de vocês. Fico aberto a dúvidas. Se vocês têm alguma dúvida sobre roaming, sobre Navita T-Mobile, sobre qualquer informação, as perguntas estão abertas aí. Fico aguardando qualquer dúvida que vocês tenham, e os meus contatos estão aí para se vocês tiverem dúvidas posteriores, fiquem à vontade. Fico à disposição de todos vocês para quaisquer dúvidas.
Carlos, tem uma pergunta aqui, se essa apresentação com áudio será publicada no YouTube. Sim, ela não está publicada, ela é ao vivo, e ela será publicada sim no YouTube. Oi, Carlos, eu tenho uma pergunta aqui do usuário Rodolfo. Ele pergunta se o Navitate Mobile possibilita a gestão não só do pacote de roaming, como de todos os serviços contratados que tem e a possibilidade de gerenciar os ativos a partir dessa aplicação. Sim, ele possibilita a gestão tanto de nacional como internacional de dados, voz e SMS. Mas não, você não tem a possibilidade de gerenciar os ativos a partir dessa aplicação. Você faz um cadastro dos seus devices, das suas linhas, e um cadastro dos seus usuários. Então você tem uma ideia desse inventário, mas você realmente não consegue gerenciar os seus ativos. Aí já entra em um outro ponto que é o Mobile Device Management, uma solução que a Navita também fornece. Quem tiver interessado, fique à vontade para entrar em contato comigo mesmo para bater um papo sobre isso, caso necessário. E, enfim, é isso. Você consegue realmente gerenciar voz, dados, SMS nacional e internacional, mas não o seu parque de ativos. Tem uma outra pergunta do Marcos, que é qual a quantidade mínima de acessos do Navita Mobile é possível contratar? Isso é realmente negociável, Marcos. Não tem uma quantidade mínima especificada. E eu fico à disposição aqui para se você quiser entrar em contato, verificar a sua necessidade, o seu parque de device, a gente pode bater um papo sobre isso, ok? Carlos, eu tenho uma outra pergunta aqui, do Rodolfo Rodrigues. Ele diz o seguinte: hoje temos linhas somente de dados e outras somente de voz. Eu tenho a possibilidade de gerenciar somente um pacote de dados ou as linhas de dados não são inclusas na gestão por essa solução? Rodolfo, isso o Navitate Mobile é um aplicativo. Ele é instalado no seu smartphone ou no seu tablet, e ele gerencia o que você tiver de consumo dentro desse device.
é necessário que você tenha dados nesse smartphone ou nesse tablet, até para que ele possa fazer a comunicação com o servidor. Se você tiver um tablet e quiser iniciar o seu gasto com dados, não existem problemas, você pode instalar só para a linha de dados. Só para a linha de voz não tem como, porque a gente não teria como realizar a comunicação para fazer essa gestão. De qualquer forma, se você quiser uma apresentação mais detalhada, quiser que eu mostre para você a aplicação funcionando, alguns relatórios, a gente vai enviar essa aplicação para todos vocês que estão cadastrados no webinar, e os meus contatos estão na apresentação. Fica à vontade, estou à sua disposição para qualquer dúvida, qualquer problema que você tenha. Pode entrar em contato, estou inteiramente à disposição. Oi. O Marcos perguntou aqui quais fabricantes e aparelhos estão homologados para o Navitatem Mobile. Hoje o Navitatem Mobile funciona em BlackBerry, iOS, Android, Symbian e Windows Phone. São as 5 principais plataformas. Algumas plataformas elas têm uma pequena limitação, como por exemplo o iOS, ele não libera para a gente um relatório com o número de SMS e também não libera o número da ligação realizada no servidor. Esse é um problema interno da aplicação do app da própria iOS. Então alguns têm limitações, mas a gente faz para todos os smartphones de mercado padrões. Inclusive fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Eu envio para vocês uma lista das funcionalidades específicas de cada modelo, de cada sistema operacional. Bom, obrigado a atenção de todos. Fico muito grato pela atenção, pela paciência, pelo tempo que vocês disponibilizaram. Fico aberto a dúvidas. Sintam-se à vontade para entrar em contato comigo. Nós vamos enviar essa apresentação. E, novamente, muito obrigado pela atenção de todos. Um bom dia de trabalho para vocês.